Murder Drones não para nem por um minuto. O quarto episódio da série já veio confirmando algumas teorias e fazendo todo mundo pedir por ainda mais. Então, vamos dar uma olhada na loucura que foi esse episódio. Vamos começar com um comentário bem óbvio, mas que ainda assim eu quero agregar. Esse episódio, assim como todos os demais até agora, tem claras inspirações em filmes de terror. E o escolhido como referenciado da vez foi o clássico Sexta-feira 13. Não, editor, não, eu não vou fazer review disso, tira essa coisa do espelho. Todo episódio acontece em um acampamento, e o campo 98.7 é o local onde a mãe da Uzi e outros drones com o mesmo colar se reuniam. Ou pelo menos foi isso que as fotos que o pai da Uzi nos mostrou deram a entender. A Uzi queria ir pra lá sozinha, mas o professor acabou levando a turma inteira. E como ele tá cagando pros alunos, já que não vai ganhar nenhum bônus, os alunos ficam sob a supervisão do N e da V. E eu tenho que dizer, a V até que tá se comportando. Deixa pra lá, falei cedo demais. Uou, 14 segundos, é um novo recorde. Oh yeah! Eu quero começar dizendo que o fato de ninguém na turma, tirando o Ted e aparentemente a Lizzie, lembrarem da Uzi ou sequer saberem quem ela é, parecia uma piada dos roteiristas que tinha ido longe demais. E eu digo parecia porque a partir do momento que a Uzi se tornou um monstro assassino, e ainda assim ninguém conseguiu sequer lembrar o nome dela, foi que eu me dei conta de que todos ali realmente cagaram pra existência dela durante anos. Sério, ninguém ali sequer se deu ao trabalho de saber o nome dela, mesmo depois de ela ter ateado fogo na cabeça de um aluno, literalmente explodido uma arma dentro da sala, e pra completar, lutado contra uma fucking assassina. O lado positivo disso é que você nem liga quando todos ali, ou quase todos, morrem. E não, isso não é um spoiler, isso aqui é um episódio inspirado em filmes de terror em acampamento e gênero slasher. Se você não sabia desde o começo que quase todos ali acabariam mortos, eu recomendo muito que você veja Sexta-feira 13. E sim, era óbvio que a garota que tava dando em cima do N e depois levou um drone pra mata pra fazer coisas que Jesus não aprovaria, com certeza morreria. Ah, e também era esperado que esses dois aqui saíssem vivos, afinal eles já interagiram com os protagonistas em mais de uma ocasião e estão virando aqueles figurantes amigos que não vão morrer tão cedo ou vão morrer em cenas mais dramáticas. Na verdade, eu espero que eles não morram. A V tá se dando bem com a Lizzie, surpreendentemente. E é aquilo, o Ted e a Lizzie estão lá em grande parte pra alavancar a guerra de chips, que é sempre divertida de assistir. Agora, vamos dar uma olhada nas informações que esse episódio nos trouxe. Primeiro, a mãe da Uzi praticamente bancou a profeta, falando pro pai dela construir as portas pra protegê-los dos demônios que viriam do céu. E um adendo aqui, é bem interessante saber que a ideia das portas partiu da mãe da Uzi e não do pai dela. Até porque isso poderia explicar a obsessão dele pelas portas. Se os drones mataram a mãe dela antes das portas serem construídas, estaria explicada a obsessão que o pai dela tem por essas malditas portas. Onde é que eu tava? Ah, sim. E isso mostra que de alguma forma, a mãe da Uzi sabia de maneira bem específica que os drones de desmontagem viriam, chegando ao ponto de ter feito diversos desenhos que fazem referência a eles. E como o pai dela considerou tudo aquilo como loucura, possivelmente os primeiros desenhos vieram de antes dos assassinos chegarem em Cooper 9. Mas a parte mais intrigante dos seus desenhos é quando ela menciona a singularidade, que de acordo com a ficção é o ponto no qual a máquina se torna mais inteligente que o homem. Mas esse não parece ser o ponto, já que no momento em que a singularidade é mencionada, os desenhos apresentam as espirais como seu foco. E dentre elas, uma espiral com dentes no centro. Como se a singularidade não fosse algo que levaria ao fim dos humanos, mas sim algo que consumiria os drones de Cooper 9. E quando lembramos que no episódio 2 tivemos como inimigo um programa que devorava e assimilava qualquer máquina que encontrasse, essa hipótese deixa de ser só uma loucura da minha cabeça e se torna uma possibilidade assustadora. Very scary! Fora isso, o episódio também nos mostrou que algo ainda habita aquele acampamento. E esse algo lembra muito uma assombração, já que parece apenas habitar o local e observar aqueles que aparecem por lá, mas não chega a ferir ninguém, ou pelo menos não quis ferir ninguém nesse episódio. Fora, é claro, o cadáver embaixo do chão, que com certeza ficou lá embaixo por um bom tempo antes de morrer, já que a gente pode ver os clássicos riscos de contagem de tempo na parede. E eu acho que não preciso nem dizer que a parte mais intrigante junto do cadáver são os papéis que estão ali embaixo com ele, mas eu volto neles logo em seguida. Ah é, e a Doll também aparece, mas ela só banca a assombração também. Aparece, some, não machuca ninguém.
Ao longo do episódio, vemos que a Uzi aprendeu a lidar muito bem com as suas novas habilidades, as utilizando para levitar objetos e até mesmo consertá-los, como ela fez com uma barata robô e uma porta. Mas de longe a função mais interessante das habilidades dela apareceram quando ela perdeu o controle. Corre, piranha, corre! Durante o episódio, a Uzi teve que lidar com problemas de temperatura, o que acabou por comprovar minha teoria de que ela ia sofrer as mesmas consequências e fraquezas dos drones de desmontagem. E aparentemente, os problemas de temperatura se mostravam quando ela passava por algum estresse. E em um determinado momento do episódio, ela quase foi atingida por uma flecha, mas parou ela com telecinese e acabou transformando ela em uma massa de matéria orgânica monstruosa. Foi mais ou menos assim. E é nesse ponto que eu queria chegar. Foi nesse momento que a Uzi ficou apavorada a ponto de se esconder em uma cabana. E o fato de todos ali terem ficado assustados não ajudou em nada. A V chegou a se cagar de medo e logo depois estava pronta para arrancar a cabeça da Uzi. Então mais uma vez, a V nos mostrando que sabe muito mais do que fala e que ela com certeza já viu algo parecido acontecer. Tá literalmente estampado na cara dela. A Uzi ter se escondido não ajudou em nada, sinceramente, porque ela acabou criando mais daquela matéria orgânica, mesmo que contra a vontade dela, gerando assim um casulo e se transformando nisso aqui. Também foi nesse momento que a Rebecca, aquela drone que quer cometer atos claramente indecentes, levou outro drone pra floresta. Daí eles acharam a cabana que a Uzi estava escondida e a Uzi matou os dois. Ou quase, né? Porque enquanto o cara morreu, a parte de cima da Rebecca rastejou pra longe pra avisar os outros drones antes de morrer. Ela claramente não leu o manual, porque se tivesse lido, saberia que a primeira regra pra sobreviver em um filme de terror é nunca fazer sexo. E se não era isso que a Rebecca queria, então eu não sei de mais nada. Esta tipa quer sexo! Essa nova forma da Uzi é de longe o ponto mais interessante do episódio todo. E sim, parte disso é por confirmar meu ponto de que a Uzi ia se tornar algo muito mais perigoso do que um simples drone assassino, coisa que ela realmente se tornou, afinal ela conseguiu vencer a V sozinha, e sim, a Uzi venceu, a cara da V deixou bem claro que ela tinha sido derrotada, mas tem outras duas coisas que tornam essa nova forma da Uzi algo tão interessante. A primeira é que possivelmente a gente já tinha visto algo muito parecido com essa forma da Uzi minutos antes, no desenho que estava do lado do cadáver. Só deem uma olhada para esse desenho aqui. Uma forma muito similar à criatura que a Uzi criou como centro, se ramificando e criando uma asa, uma cabeça e o que parece ser uma cauda com mandíbula. Então, possivelmente era a cauda monstruosa da Uzi. Esse desenho, se for realmente isso, dá a entender que o que quer que tenha acontecido com a Uzi já aconteceu antes. E isso se torna uma possibilidade ainda maior quando vemos que na folha seguinte tinha um aviso de que um drone tinha sido marcado para desmontagem, possivelmente porque iria acabar daquela mesma maneira. E isso também poderia explicar o cadáver e a folha cheia de pedidos de socorro junto dele. Caraca, deve ter sido agonizante ficar ali embaixo por tantos dias antes de morrer. E a segunda é que depois de assumir essa nova forma, na maior parte do tempo a Uzi não esteve no controle das próprias ações, tanto que foi necessário sempre algum choque ou susto bem forte para que ela recobrasse a consciência. E ao longo do episódio, nós vimos isso quando ela se dá conta de que matou para se alimentar pela primeira vez, quando a V apareceu para impedir que ela matasse a Lizzie, ou nas palavras da V, para matar a Uzi e não para salvar a Lizzie. Sim, frase típica de tsundere. E o momento final foi quando ela furou a mão do N com o ferrão decepado da V. Easy there, buddy. Ow. E aparentemente ela tinha que se manter calma para se manter consciente, porque qualquer emoção muito forte como raiva ou pânico parecia ser o bastante para deixar a Uzi inconsciente e deixar seja lá o que fosse essa coisa no controle do corpo dela. E quanto a V, se antes já estava óbvio que ela escondia informações, agora esfregaram esse fato na nossa cara. New body, same horrors. Huh, Sin? Ela já viu isso acontecer antes com um outro drone, mas o que mais me preocupa é o fato de ela ter dito isso como se estivesse falando com outra pessoa, a tal de Sin.
E se a Sin era uma drone que a V conheceu no passado e ela acabou da mesma maneira que a Uzi, sendo praticamente dominada pelo Solucionador, então existe a chance de o inimigo que derrotou a V não ser a Uzi ou os instintos dela, mas sim o Solucionador absoluto, tal como vimos no episódio 2 com o corpo da Jay. So you are a program? More like you are our cute puppets. It hurts our feelings you don't remember us. E levando isso em conta, a singularidade poderia não se referir aos humanos sendo superados pelas máquinas, mas sim a todos os drones sendo dominados e assimilados pelo Solucionador absoluto. Ou eu tô vendo coisa demais onde não tem, vai saber, né? Ah, e antes que eu esqueça, junto do cadáver, a Uzi também encontrou uma barata robô diferente das demais, que depois de escanear o colar dela, parece agir como um assistente pessoal. Então agora a gente sabe que o colar servia como chave de acesso, a questão é pra quê e também se o colar tinha alguma outra função. Antes de irmos para a conversa da Uzi e do N, vamos dar uma olhada no que o N encontrou. Depois que a Uzi transformou a flecha naquela coisa e fugiu para a cabana, o N acabou encontrando outra cabana na qual aquela mão misteriosa e a Doll pareciam estar. E mesmo que nenhuma delas tenha sido vista pelo N, uma delas com certeza o ajudou colocando a fita na mesa. Até porque, se olharmos bem para a cena, a fita não estava ali quando o N entrou na cabana. Com isso, o N se depara com uma fita de vídeo com um título bem interessante: Vídeo de treinamento Drones Zumbis, que tem até um aviso para não mostrar para robôs, pois eles podem não gostar do que vão ver. Você não quebre isso! Esse título por si só já é bem interessante, pois de duas uma: ou a Uzi está se tornando o que é conhecido como um drone zumbi, ou drones zumbis são algo que ainda vamos ver em algum episódio futuro. Quem sabe talvez até a assombração que a gente viu antes não seja um drone zumbi, vai saber. Essa fita já era interessante por si só, mas ela fica bem mais interessante quando ao tocar nela o N acaba tendo flashes de memória do seu passado. Vendo assim a drone que nos é apresentada no flashback do episódio 2 surtando e aparentemente comendo a mão de outro drone. O que poderia fazer dela um drone zumbi ou um caso similar ao da Uzi. Depois disso, a gente acaba vendo um braço decepado preso no lustre e finalmente nos é mostrado um enorme vazio no céu rodeado por luzes. E o mais provável é que essa coisa tem algo a ver com a singularidade que a mãe da Uzi mencionou, já que os desenhos de espirais apareciam bastante entre as anotações dela. E no final, o N levou a fita com ele, nem ferrando queria deixar aquilo pra trás. Agora, vamos para a conversa do N e da Uzi. Depois de salvar a V da Uzi, o N carinhosamente joga sua amiga para a altura das nuvens, para que lá em cima eles possam ter uma conversa sem que ninguém os atrapalhe. You're going to fly for me. E se me perguntar, ele praticamente inventou a terapia em queda livre, na qual ou você fala dos seus problemas ou se nega até a morte. Literalmente. Durante a queda livre, a gente consegue ver uma conversa bem sincera pela parte dos nossos dois protagonistas. A Uzi tem medo que o amigo a abandone, e esse medo ficou bem evidente ao longo do episódio. Quando ela viu o N se dando bem com os demais drones, ela ficou preocupada em ser deixada de lado. E claro que não ajudou em nada quando a V apareceu e disse pra ela que o N fazia amizade até com pedras, e que portanto ele não teria problemas em superar a Uzi depois que a V a matasse. A amizade do N realmente importa e muito pra Uzi, e o N também demonstra o quanto a amizade da Uzi importa pra ele. Before we met, scary stuff was actually pretty scary. And tonight too, because you weren't with me to make it fun somehow. I kinda forgot what that was like. Esse momento de honestidade sentimental da parte dos dois foi realmente tocante. E eles conseguiram se entender logo antes de atingirem o solo, então a terapia em queda livre acabou de ser cientificamente comprovada. É brincadeira, pelo amor de Deus, não tenta isso em casa. Depois da terapia em queda livre, dá pra ver que a Uzi tá bem preocupada com o fato de ela ter matado alguns operários. Mas o N não julga ela, afinal ele nem poderia, ele também já matou alguns operários. Ou muitos, melhor dizendo. Uma porrada deles. E mesmo que a pequenos passos, eles vão lidar com isso juntos. Sim, eu amei essa cena, foi praticamente perfeita. No fim, os nossos protagonistas voltam pro ônibus para ir para casa, e lá o professor diz pra V que tem alguns alunos faltando, e nisso ela responde dizendo que ficou com fome. Obviamente o professor continua cagando para todos os alunos ali, então ele nem se importa se alguns deles morreram, foram assassinados ou devorados, ele tá pouco se lixando, mas é bom ver que a V tá mudando mesmo que aos poucos.
Mas mesmo assim, eu continuo pensando que ao primeiro sinal de perigo, a V vai apontar uma arma pra Uzi. Ela fez isso no episódio 3, ela fez aos montes no episódio 4 e possivelmente vai fazer em algum momento futuro. E pra fechar o episódio, vemos que a luz do sol se tornou letal pra Uzi, assim como já era pro N, pra V e pra qualquer outro drone de desmontagem. E o momento em que ele tira a mão da Uzi da luz do sol é algo tão fofo. Sério, tem como não shippar esses dois quando até os anúncios de pelúcia esfregam na nossa cara o clima de romance? Opa, cena errada. Ew, could you imagine us? Oh my god, crazy! Crazy weird. Bom pessoal, por hoje é isso. Esse episódio foi realmente incrível, abriu margem para um monte de teorias novas, mas isso aí é assunto para outro vídeo em outro momento. No fim, espero que tenham gostado. Deixa nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até a próxima Terapia em Queda Livre.